Qual é a relação entre o espírito e a matéria? Estamos no módulo de número 3 do curso de Filosofia Cristã, estudando Filosofia da Vida. Esta é a palestra de número 5. Nesta palestra de número 4, eu estava dizendo a vocês que os anjos também são de natureza material. Eles também são materiais. Estamos circunscritos aos livros da Bíblia protestante, de Gênesis até Apocalipse. E todas as vezes que os anjos apareceram, eles apareceram porque possuem materialidade e só podem ser percebidos por causa de sua natureza material. Mas eles não são apenas de natureza material, são também de natureza espiritual. Espírito puro, só Deus. E os anjos? Eles são espíritos criados e podemos também chamá-los de espíritos compostos. Por que espíritos compostos? Porque no ato da criação das castas angelicais, Deus utilizou-se de diversas matérias, diversos elementos materiais para criá-los. Para ilustrar, eu vou dizer isso para você. Veja a água. Água, estado líquido. Gelo, estado sólido. Ar, estado gasoso. Ora, quando você vê, é o mesmo elemento químico, é o mesmo elemento material, mas ele está em 3 estados da matéria: líquido, gasoso e sólido. Ainda devemos considerar que a matéria se apresenta em estado de plasma, é um 4º estado da matéria. E devemos considerar que ainda existe o fogo, que é o 5º estado da matéria. Portanto, não é de espantar que os anjos, apesar de serem materiais, eles não sejam percebidos em nosso mundo humano. Não são percebidos em nosso mundo humano porque não pertencem a esta ordem da criação. Eles pertencem a uma ordem anterior. Entre estes anjos, eu estava dizendo na palestra de número 4, Deus criou uma casta de seres chamados na Bíblia de querubins. Esses querubins, eles possuem natureza mista. Eles possuem natureza mista e todas as vezes que eles aparecem, isto fica claro para nós. O corpo desses anjos querubins, eles são corpos engastados com pedras preciosas. Ora, as pedras preciosas, elas fazem parte do mundo mineral. Mundo mineral, mundo material. Estes anjos, eles possuem asas, porque sem as asas não poderiam voar. Voar onde? Entre o céu e a terra. O céu e a terra são materiais? Sim, asas para voar num mundo material. Mas voam a uma velocidade tão incalculável que na visão que Deus deu para Ezequiel, eles zigue-zagueavam, iam e viam, e não dava para saber se eles estavam indo ou vindo, porque era uma velocidade acima da percepção sensorial dos olhos de Ezequiel. Ele descreve que cada um desses seres, porque ele viu 4 seres querubins, cada um desses seres tem 4 rostos. Cada um desses rostos é por causa que eles são 4 seres em um só. É um querubim siamês. Querubim siamês porque a asa de um toca na asa do outro. Para cada um dos 4 lados, norte, sul, leste, oeste, existe um rosto diferente.
rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto humano. São 4 seres em um ser só. E estes 4 seres, cada um possui a sua própria natureza. Um querubim, 4 seres, 4 naturezas. Natureza humana, natureza leonina, natureza bovina e natureza aquiliana. Cada um deles. Eu disse na palestra 4 que a natureza humana que Deus deu para Adão, ela pré-existia na casta dos querubins e no Logos, em Jesus Cristo. Podemos dizer que Jesus Cristo é plenamente homem. O querubim, nós não podemos dizer isto. Vamos aprofundar essa questão. O Lúcifer, eu tratei disso no módulo 2 abundantemente durante as 10 palestras. São 5 horas aulas só falando sobre este ser, porque no módulo 2 eu falei sobre o problema do mal. O Lúcifer, ele é identificado como sendo homicida desde o princípio. O que é um homicida? É o matador de homens. Ele é um homicida desde o princípio. Que homem este Lúcifer matou? Adão? Não. Lúcifer não matou somente Adão e a raça humana, porque ele também é possuidor da natureza humana. Aí você fala, por isso que eu não gosto de filosofia. Já vem heresia pela frente. Tá bem. Vá para Mateus capítulo 16, quando Pedro repreende Jesus Cristo, dizendo que ele não vai morrer. Cristo diz, para trás de mim, Satanás, que me serves de pedra de tropeço, pois não cogitas das coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. A natureza de Satã é a natureza humana. Ele possui a natureza humana antes de Adão. Deus o criou assim. Um querubim com natureza humana também. E esta natureza humana, ela levou Lúcifer à queda. Ele matou a humanidade que havia nele. Ele assassinou a humanidade que havia nele. Quando você vai para o livro de Ezequiel, ele é apresentado assim, elevando-se o seu coração como se fora Deus, mas o profeta diz, mas tu és homem. Deus diz a ele, tu és homem, ó querubim ungido, protetor entre pedras afogueadas. Quando você vai para as tentações que Lúcifer colocou diante de Eva, comer o fruto do conhecimento, está circunscrito a uma tentação humana. Viu que o fruto era aprazível aos olhos, desejável para dar entendimento, tentação humana. Você vai para as 3 tentações de Jesus Cristo, também tentações humanas. Transformar pedras em pães para se alimentar, pedir um milagre para que ele fosse socorrido pelos anjos diante do templo numa queda, uma adoração em troca do governo mundano. São tentações humanas, não são tentações extraordinárias, coisa de anjo. Um dos nomes a que é atribuído o Lúcifer é justamente velho homem. Ele é chamado de homem velho. Todo o mundo deste querubim é um mundo humano. Ele anda entre pedras afogueadas e se eleva ao seu coração e à sua formosura, por causa de sua formosura. A natureza humana que estava nesse querubim trouxe-lhe a queda. Ele assassinou.
é homicida desde o princípio, João capítulo 8. Assim você já vai percebendo. Existe pelo menos uma casta de anjos que possui a natureza humana e que possui materialidade, embora que o estado da matéria a que eles pertençam não é o mesmo que a gente, porque o nosso estado de matéria é este daqui. É esse estado material preso no cosmos, no tempo e no espaço, totalmente limitado. Vamos comparar mais um pouco. O peixe não está no estado de matéria? Sim. Mas é da mesma carne que o ser humano? Não. E os pássaros? Também não. São materiais, mas não são da mesma casta que os homens. Dá para nós percebermos a olho nu micróbios? Não. Mas eles são seres materiais? Sim. E os vírus? Também. E as bactérias? Também. São perceptíveis? Não. Portanto, isto não anula, quando nós dissemos que os anjos são materiais, isto não anula o fato de eles serem espirituais. Só que eles não são absolutamente espirituais, puro espírito. Tanto é que eles conseguem se transformarem. Nós temos um anjo que aparece lá para Manoá, no Antigo Testamento, e na hora que Manoá oferece um sacrifício, ele toca com a ponta do cajado e ele se transforma em fumaça e sobe junto com a fumaça. Ele sobe junto com a fumaça. A fumaça é material. E ele subiu. O anjo que guerreou com Jacó, material também. Por isso que o Jacó conseguiu segurá-lo. Do contrário, não. Só que eles não são só materiais, eles são espirituais. Portanto, eles estão altamente potencializados pelo espírito para voarem, para se teleportarem, para aparecerem e desaparecerem, para terem uma voz como voz de trombeta, voz de trovão. Mas eles viajam, eles andam, eles se locomovem, não são onipotentes nem onipresentes. Mas esses anjos, eles são de uma periculosidade tão grande para a ordem da criação que eles precisam se manter, cada um dentro da sua própria habitação. Livro de Judas. Os anjos que não guardaram o lugar onde eles foram criados em sua própria estação existencial e quiseram invadir outros mundos, outros planos criados por Deus, Deus os retirou de cena e os acorrentou, os aprisionou no Tártaro. O Tártaro é um mundo material, porque os anjos são materiais e estão presos com cadeias eternas, devido à periculosidade deles. Eles ameaçam a ordem da criação. Por isso Deus os aprisionou. Os anjos que aparecem aprisionados no Apocalipse estão aprisionados num lugar físico, na Babilônia, junto ao rio Eufrates, que é um lugar físico. É físico, mas é espiritual também. E por ser espiritual, ele está numa dimensão que nós não temos acesso. Nós não temos acesso, mas agora segura aí a bomba. Para alguns, não para todos, porque muitos já estão bem avançados e adiantados. Os antigos sabiam disto e nós não sabemos. Os antigos sabiam que os anjos eles se materializam, que eles são materiais. E sabiam ao ponto de construírem uma torre, e essa torre é conhecida como a Torre de Babel. Como nós estamos no século XXI e já descartamos como lenda muitas coisas, a própria Torre de Babel para nós está revestida de uma linguagem racionalista. O que é uma linguagem racionalista? É aquela que tenta tornar tudo científico do ponto de vista da ciência atual. Racionalismo. Se não cabe dentro do meu esquema racional e lógico, é irracional, é absurdo, é anticientífico. Não é ruim ser racionalista, mas não dá para ser só racionalista. Por que que os homens construíram a Torre de Babel?
É porque ali é um portal para o céu. Isso os antigos sabiam. Naquele lugar onde os anjos estão hoje aprisionados, os 4 anjos, ali é onde estava o Jardim do Éden. Era ali que estava o Jardim do Éden, e ali era um portal para o mundo dos espíritos. Mas a gente vai cair num absurdo. Qual é o absurdo? Se é um portal, deve ser espiritual. Se é espiritual, que adianta eu construir uma torre cujo cume toque nos céus? Ora, é porque não é só espiritual. É material. Também. É um portal material para o mundo dos espíritos. Para o mundo espiritual. Naquele lugar. Se não fosse, você acha que Deus se abalaria dos céus à terra para desfazer a Torre de Babel? Deixasse-os construir, como existem gigantescos arranha-céus. Deixasse-os construir até o máximo que conseguissem. Mas Deus os impediu. Deus os impediu porque eles faziam uma construção, e essa construção ela era material, mas parece-nos, e agora é uma especulação, embora que existe muita literatura em volta disso, mas parece-nos que os anjos estavam ajudando os babilônios na construção daquela torre. E não era uma construção somente de homens. Era uma construção ajudada por anjos. Anjos caídos, anjos rebelados, anjos que perderam a sua morada. Não vai dar para mim poder completar esta palestra, porque o material é vastíssimo. E eu não quero invalidar o nosso curso com especulações para que você fique imaginando que é mais uma fantasia que está nascendo. Mas eu vou deixar curiosidade para você, para reforçar o argumento de que os anjos pertencem ao mundo da materialidade. Outra coisa, a raça diluviana, aquela que foi destruída pelas águas do dilúvio, a raça diluviana convivia com as castas angelicais materializadas. Convivia. Os anjos, eles invadiram o espaço humano. Invadiram e provocaram a grande hecatombe. Não é interpretação oficial da Igreja, isto vem pelo braço da Igreja Católica, não é interpretação oficial da Igreja de que o dilúvio tenha sido causado pela queda dos anjos. Não é. Em nenhum púlpito evangélico você verá alguém ensinando isso. Porque também não é uma doutrina evangélica. Os protestantes seguiram Roma neste ponto. Fato. Até o século II, tanto os judeus quanto os cristãos interpretavam a queda dos filhos de Deus como sendo os anjos, porque eles liam na Septuaginta. Mas depois do século II, o racionalismo tomou conta da teologia cristã e os anjos eles foram concebidos apenas como espíritos que não se relacionam com a materialidade. E nesse ponto em que houve uma distorção da doutrina dos anjos, também distorceu-se o sentido da queda dos filhos de Deus em Gênesis capítulo 6. Aqueles nefilins que nasceram são seres híbridos. Estes seres híbridos, porque eles possuem duas naturezas, dos caídos, e é isso que significa a palavra nefilim, bem? Eles são os caídos, e das mulheres, das filhas dos homens.
O que não dá é para a gente tentar encharcar agora na igreja essa doutrina, porque também haja paciência, né? Ter que explicar. Fato. Houve uma mistura de raças na antiguidade. E essa mistura de raça precipitou o gênero humano à destruição. Falarei um pouquinho mais sobre isso numa ocasião oportuna. O fato é, nessa nossa filosofia da vida, existe um atrelamento indissociável entre a matéria e o espírito, indissociável. Não existe vida fora da materialidade. E quando nós somos contemplados pela morte, a morte é um fenômeno material também. E aí você vai falar, mas e a alma? A alma não sai do corpo? E o espírito? O espírito não sai do corpo? Ok. Sai do corpo para onde, filho? Se sai do corpo para algum lugar. Se é para algum lugar, é um lugar material também. É um lugar espacial também. É um espaço. Se é um espaço, é porque é material. Se há um descolamento da alma, esse descolamento é físico. E a alma carrega todas as características do corpo em que ela estava habitando, morando. Sua fisionomia, a capacidade intelectiva, volitiva, sentimental. Existe uma identidade entre o corpo, porque o corpo é um corpo material, e a alma, porque a alma é um corpo almático ou psíquico. Está acompanhando? Mais 8 minutos de palestra. A alma e o espírito participam do corpo em uma relação intrínseca com a matéria e também são matéria. Só que eles não são matéria orgânica como nós temos no corpo, mas são matéria também. Como você acha que o Lázaro ele pôde ser pego pelo anjo e levado para o seio de Abraão e reconhecer Abraão? Por causa da materialidade do anjo e da materialidade da alma e da materialidade do seio de Abraão e da materialidade de Abraão ou da alma de Abraão. Compreendeu? Por causa da materialidade é que existe um Hades, uma prisão para os mortos. E nesta prisão existem as portas do Hades, lugares de entrada para o Hades. E existe um abismo material entre o Hades e o seio de Abraão. Estamos no livro de Lucas, Palavras de Jesus. Um abismo que coloca uma barreira intransponível entre o Hades e o seio de Abraão. E que impossibilita que as almas saiam do Hades e venham à terra, ou do seio de Abraão e venham à terra. Mas tudo é material. Ora, quando nós estamos estudando o estado da matéria, nós descobrimos que a materialidade ela se apresenta de forma tridimensional. Tridimensional porque ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Tridimensional. Pode ser até 10.000 metros de altura. Pode ser até 10.000 quilômetros de comprimento. Pode ser até 5.000 metros de profundidade. Mas também pertence ao mundo da materialidade. Pode ser medido porque é material. Do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Material. Agora, nós perguntamos, será que existe uma quarta dimensão que nós não percebemos? Provavelmente. Esta quarta dimensão parece-nos que é a dimensão do espírito. É um mundo dentro do mundo que nós não percebemos, mas o espírito percebe.
nesta quarta dimensão é onde estão os anjos, os demônios, as almas salvas e as almas perdidas. Nesta quarta dimensão. Mas tudo está circunscrito ao mundo material. Não existe realidade fora da materialidade, embora que nós não percebamos toda esta materialidade, e só Deus está fora da matéria. Só Deus, porque Ele é transcendente e Ele transcende a criação. Mas a criação, na sua totalidade, ela é só matéria, em seus vários estados, e agora nas suas várias dimensões também. Dimensões. Eu falo, por exemplo, a dimensão do som. É uma dimensão. Você não enxerga, você não percebe, mas o som pertence a uma dimensão. A luz pertence a outra dimensão. A velocidade pertence a outra dimensão. E assim por diante. É como diz o velho Brocárdio. Existem tantos mistérios no universo, muito mais do que pode supor a vossa vã filosofia. Os nossos pensamentos simplórios, simplistas, simplificadores da realidade, que nós tomamos como sendo a totalidade da verdade, são desafiados pela filosofia. Tudo porque a gente pergunta, o que é isto? Ok, seja bem-vindo. Aqui está o nosso curso de filosofia cristã. Estamos falando sobre a materialidade do espírito. Próximo áudio, continuaremos. Sou o professor Rogério de Souza. Paz seja contigo.